Olá, pessoal. Boa tarde, quase boa noite. Olá para quem tá chegando agora. A gente tá começando. Maura já tá chegando. Eba, Maura, já pode pedir a solicitação para entrar. Essa é mais uma live da série Natureza, onde a gente responde as perguntas das crianças sobre um assunto. A gente sempre traz um especialista aqui para conversar com a gente. Oi, Maura! Tudo bem? Tudo! Eba! Tô picando. E aí, rolou? Opa, o que Opa, tá você tá rolando no aqui? filtro! Boa, Ai, eu tô colocando filtro aqui. mas acho que Peraí. agora deu, tá tudo certo. Ele tá encaixadinho aqui, o celular tá colocando sozinho. Muito bem. Aí, agora acho que foi. Vamos ver. E aí? Rolou? Vamos Aí, ver. muito bom. Viu? E aí? E aí, Maura, muito bom ter você falando com Tudo a bem, gente, Ana? Que né? Eu tô feliz. contando aqui pro pessoal que tá chegando, essa é a nossa live, uma série de lives que a gente tem feito aí. Nesse tempo surgiu a ideia, mas acho que mesmo se a gente voltar a ocupar os, né, sair, a gente pode continuar, porque foi muito incrível a gente começar a fazer essas provocações. Então é uma série Foi. de lives que chama Detetives da Natureza. E a ideia é que durante uma semana a gente vai recebendo perguntas das crianças sobre um tema para um especialista vir aqui, né, e responder para a gente. A gente já teve o Éder Canali falando do universo, a gente já teve a Thaís Mello do Coral Vivo falando sobre o fundo do mar, e hoje a gente tem a Maura falando sobre as plantas. Que legal, que feliz! Muito obrigada pelo convite. Super feliz de estar aqui. Foi super divertido, a preparação para essa live. Queria agradecer. Eu vou contar outra coisa que a Maura, ela tá aqui também, porque ela não só ela é botânica e tá respondendo aqui, mas a gente já se conhece há um tempão, a gente vem estudando juntas nessa relação entre criança, natureza e educação, e a Maura é a botânica responsável pelo guia botânico, né? Ela fez toda a Foi, revisão técnica, ajudou nessa organização de texto, na concepção da foi, prensa e tudo mais. foi Então é super legal. uma alegria enorme ter você aqui. E aí, um aviso importante, né? Porque pode ser que ao longo do papo algumas pessoas vão mandando perguntas, mas a gente abre uma caixinha durante uma Legal. semana para a gente se preparar, para a gente organizar o material, né? Então, as perguntas que a gente vai responder, elas já foram previamente enviadas pelas crianças, a gente vai falar o nome delas e tudo mais. E aí depois, fiquem de olho sempre nas redes do Ser Criança Natural, porque a gente sempre está fazendo essas lives. E aí vai preparando as perguntas. Mas, Maura, antes de responder as perguntas, conta para mim como é que você chegou na botânica, se apresenta. Bom, eu acho que, como toda paixão, ela nasceu na infância, né? Desde criança que eu me vejo indo a alegria de ir para Minas, minha família toda é de Minas, a alegria de ir para lá era ir para a serra explorar. Então juntava os tios, os primos, todo mundo e acabava indo para a serra. E isso para mim foi muito marcante, assim, né? Eu fiquei muito tempo da minha vida, essa era uma memória muito emotiva que eu tinha. Quando eu fui fazer a faculdade, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada na área de biologia, mas eu não sabia o quê, porque eu gostava de muita coisa. E eu sabia que a biologia podia englobar um pouco de tudo e eu ia conhecer um pouco de tudo. Na faculdade despertou assim o interesse pela botânica e aquelas coisas da vida, assim, coincidentemente, quando eu comentei com o meu professor de botânica, ele falou: "Olha, tá abrindo uma vaga no Herbário Municipal de São Paulo".
Eu falei, puxa, é lá que eu quero. Eu fiquei 2 anos trabalhando como estagiária no Herbário Municipal de São Paulo. Foi uma época muito feliz, Que para assim. quem é E de lá eu São Paulo, desenvolvi fica ali no Parque do no Ibirapuera, né? Parque Ibirapuera, exatamente. E eu fiz, e lá na iniciação científica, eu fiz o levantamento das palmeiras do Parque Ibirapuera, junto com a equipe que trabalhava lá, outro estagiário que trabalhava comigo, e a equipe de pesquisadores de lá. Depois eu me formei e fui dar aula. E aí eu fui trabalhar em escolas, dando aula de ciências, de biologia, mas aquela curiosidade do campo que eu frequentava quando era criança ainda morava em mim, assim, né? De falar, poxa, o que será que tem ali? Queria conhecer um pouco mais das plantas, queria saber um pouco mais né, do ambiente. E aí fui pesquisar e descobri que tinha um mestrado que estudava esse tipo de vegetação, que chama campos rupestres, né, que são afloramentos rochosos. E aí eu falei, puxa, é isso. E fui fazer meu mestrado na Serra do Cipó, lá em Minas. E eu fiz um levantamento florístico lá. E foi muito especial, assim, né? Frequentei lá por 3 anos seguidos, e contando com especialistas e com as pessoas do laboratório, as trocas e as pesquisas e as viagens de pesquisa sempre foram incríveis, assim. Depois eu fui, terminando o meu mestrado, eu fui aplicar esse conhecimento científico em outras áreas, né? Então eu fui para a área de sustentabilidade, de meio ambiente, eu dava palestras, cursos, para indústrias e para empresas voltadas para essa área de meio ambiente. Quando foi, é, quando meus filhos nasceram, e aí veio toda a questão da educação junto, né? E foi nesse meio tempo que eu conheci você, onde a gente discute a educação, a infância e a natureza. Então eu consegui juntar um pouco disso tudo, assim, e estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje para É responder as isso perguntas aí. das crianças. Perguntas incríveis. Eu já posso mandar a primeira? Podemos. Na verdade, assim, eu queria só fazer uma introdução Tá, explicando um pouco o que é a botânica, né? claro. O Por que 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 a são gente essas fala segredo plantas, das plantas e a das gente fala que plantas? você é botânica? É isso. Então, o que que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, a botânica, ela é muito ampla. Então, se a gente fala de plantas, a gente está falando desde os musgos que moram nas árvores que a gente vê em cima de pedras até as maiores árvores do mundo. Então, tem pessoas que se especializam nessas plantas, né? Então, e tem especialistas de plantas, tem especialistas de samambaias, tem especialistas de plantas com flor, especialistas de plantas sem flor. E aí, não só os especialistas, assim, que trabalham que fazem levantamento de é, compostos químicos, de atuação né, aplicação na indústria. Então, a gama, o trabalho com as plantas, né, a pesquisa com as plantas, ela é muito grande, ela é muito ampla. Eu me especializei numa parte da botânica, que é a taxonomia, que é a florística, né, que é o levantamento florístico, mas existem milhares de especialistas por aí, e várias especificidades, né, dentro das plantas. E eu acho que o mais legal é a gente, nesse comecinho também, fazer convidar as pessoas a pensarem onde que está a botânica na vida delas, né? No dia a dia, assim, desde que ela acorda, onde que ela vê as plantas, assim, no que ela come na alimentação, no que ela veste, se as pessoas olharem em volta, assim, o que que tem que é feito de plantas, né? De onde que essas plantas, de onde que esses materiais vieram? Então, a mesa, onde mais? O que mais de planta que a gente tem, que a gente convive no dia a dia e a gente muitas vezes não sabe, né? Assim, não se dá conta. Não, É a isso tal que da você está cegueira trazendo botânica, né? é Que o muito pessoal costuma. legal, Maura. É muito legal isso que você está trazendo, justamente para a gente pensar, porque às vezes a gente se dá conta que a nossa relação com plantas é só com aquela plantinha que está no vaso, ou então quando a gente vai para um parque, uma floresta, né? Mas olha só, no nosso dia a dia, essa provocação que a Maura soltou aí, eu achei ótimo, né?
onde é que estão as plantas no nosso dia a dia. É isso. Se a gente parar para olhar do lado, assim, o que que tem no café da manhã, o que que tem, o que que a gente come, o que que a gente veste, os remédios que a gente usa, né? Os perfumes que a gente usa, do que eles são. Então é interessante a gente trazer isso para a nossa vivência, né? Ela não está tão distante lá, pesquisas, né? Ela tá no nosso dia a dia. E eu acho que o mais divertido é a gente tentar descobri-las, assim. Com certeza. Posso ir para a Podemos primeira pergunta? Vamos lá. Vamos lá, que a gente tem muitas perguntas hoje, hein? Muita, Ó, muita. a Emily falou aqui, até na pasta de dente tem planta. É isso aí. Muito bem. A primeira pergunta que a gente tem aqui, a gente separou em alguns blocos, né, Maura? Para ir ajudando, assim, para a gente ir pensando. A primeira pergunta veio de um menino que se chama Giovanni e tem 9 anos. E o Giovanni perguntou como as plantas crescem. Como as plantas crescem. Eu achei bacana começar com essa pergunta, porque eu acho que ela abre espaço para muitas outras discussões e tal, e muitas outras percepções, né? Então, se a gente parar para pensar, assim, eu vou usar um exemplo do que a gente usa, que está mais comum na nossa vida, são as plantas com sementes e que têm flores, só para ficar mais fácil da gente poder entender. Então, a semente, dentro dela, tem um embrião, está guardado um embrião. Então, a semente protege um embrião. Ah, se você quiser que eu mostre foto, você me fala. Ah, é, Do acho que amendoim tem do duas feijão, fotos. né? É, Essa. isso. Então, olha lá, esse é o feijão. Esse é o feijão que eu peguei do saco de feijão agora de manhã e abri e tirei foto. Então, essa parte pequenininha que tem aí, que parece que está saindo dele, ele é um embrião. E é nesse embrião que está o comecinho de todas as plantas. Tem o amendoim também. Se eles estão, essa partezinha do amendoim do lado direito, se eles estão numa condição boa, se você coloca na terra, se você molha, se você coloca num solo próprio, até quem nunca plantou também feijão no algodão, né? Eu acho que muita gente já deve ter plantado Não, e feijão agora no nessa algodão. quarentena tem muita gente plantando muita coisa, né? Batata, pois Eu tô plantando então. batata doce, alho. Isso. E não, e essa experiência de colocar uma sementinha para ver o que que nasce é formidável, assim. Fica também a dica de pegar as sementes dos legumes, das verduras, coloca na terra e vê como que vem, né? E então, as sementinhas, então você coloca lá na terra, coloca lá num lugar propício e ela vai começar a se hidratar, vai começar a beber água para esse embrião entender, tá na hora de eu sair. A primeira coisa que sai desse embrião que está dentro da semente é a raiz. A raiz ela vai começar a dar sustentação e ele vai começar a puxar a água do lugar onde ele está, porque a planta precisa dessa água para poder crescer. Depois, a segunda coisa que sai desse embrião é o caule, que é uma hastezinha pequenininha que projeta a planta para cima. A partir desse caule nascem as folhas. Na foto anterior, Ana, dá para ver. Do feijão? Ela quebrou isso. Essa do lado esquerdo parecem duas folhinhas que estão bem sequinhas. Aquilo já é a folha inicial do feijão, ela já está dentro dela. Então, qual que é a importância dessa folha, desculpa? Essa folha vai fazer com que a planta comece a se alimentar através da fotossíntese e da respiração. Então, à medida que ela vai crescendo, ela vai se alimentando mais, vai pegando mais água do solo e aí ela vai crescendo. Algumas estruturas lá em cima vão se especializando, vão virando outras coisas, até surgir a flor. Então, vai surgir um botãozinho, do botãozinho vai surgir a flor. A flor vai ser polinizada, ou seja, o grão de pólen vai cair no ovário da planta, e aí vai gerar um fruto, que vai gerar uma semente, e aí começa tudo de novo. Tudo de novo. É tudo nesse ciclo. E posso ir para a próxima? Vai.
A próxima é da Ana Clara, de 6 anos. E ela perguntou como as plantas respiram. É isso. Olha só, as plantas, nem só a gente respira, né? As plantas também respiram, mas as plantas não respiram do jeito que a gente conhece com pulmões, né? A gente tem pulmão. As plantas não têm pulmões, as plantas têm uma estruturinha que fica perto debaixo da folha, que chama estômato, e ela faz trocas gasosas. Então, é isso que a gente entende por respiração. Então, entra a fotossíntese, o que ela é? É o lugar onde ela se alimenta a partir da luz do sol. Ela vai sintetizar, vai fazer com que a luz do sol, o que acontece lá dentro da clorofila, entra lá na clorofila, e ela vai gerar glicose. Na respiração, a glicose vai ser quebrada, ela vai gerar a energia que está contida nessa glicose. Então, tanto a fotossíntese, que é o que faz a planta crescer se desenvolver, se alimentar, desenvolver, até a respiração, são processos que são importantes para o crescimento da planta. Então, ela acontece, se a gente olhar o nu, o estômago não aparece. Ele é uma estruturinha bem pequenininha, só olhando por microscópio. Tá. Então, a respiração então ela não acontece... tem nariz, ela tem muitos desses estômatos. Vários desses estômatos em vários lugares da planta, não só nas folhas. Em vários lugares só na folha? E aí, esses estômatos fazem essas trocas gasosas, porque a fotossíntese, ela faz o quê? Ela pega o gás carbônico do ar e libera o oxigênio. E na respiração, ela pega uma parte desse oxigênio do ar e transforma em gás carbônico também, mas antes de transformar em gás carbônico, ela quebra a molécula de glicose e aí gera energia para ela. Então ela respira e se alimenta ao mesmo tempo, mais ou menos isso? Exatamente. Um processo é completamente dependente do outro, assim. Quero dizer, a fotossíntese precisa acontecer para gerar a glicose. E depois a respiração precisa acontecer para quebrar essa glicose e poder gerar energia para a planta crescer. Olha, agora a gente tem uma pergunta que é um grande mistério. Peraí, que entrou... Um filtro. Entrou o filtro das crianças aqui agora. Pronto. Ai, meu Deus. Saiu. A gente tem agora uma pergunta que é um grande mistério. Deixa eu ver, a Maura tá me ouvindo? Aí. É uma pergunta que é um grande mistério, que foi a Marina de 4 anos que mandou pra gente. E eu também achei essa pergunta muito maravilhosa e eu também fiquei curiosa para saber. Porque olha só, aconteceu uma coisa, como tá todo mundo plantando coisas agora na quarentena, a Marina tá plantando lá na casa dela também e ela percebeu uma coisa, porque a pergunta dela é a seguinte: por que algumas plantas crescem mais se elas foram semeadas no mesmo dia, no mesmo lugar e recebem a mesma quantidade de luz e água? Então, olha a constatação que a Marina fez de 4 anos, que ela plantou provavelmente lá mais de uma semente, e tem uma que tá crescendo, a outra não, e tá, né, teoricamente tá tudo igual. Que demais, né? Essa percepção, esse olhar, assim, né? Isso é muito legal. Às vezes as crianças têm mais atenção a esses detalhes do que a gente, né, Ana? Impressionante. Então, na verdade, o que pode acontecer, né, Marina? Às vezes a quantidade, porque se a gente for parar para pensar no feijãozinho mesmo, aquele feijão, aquela parte que está do lado de fora daquele embrião, ele serve para nutrir inicialmente aquela planta para ela poder crescer. Então, para gerar a energia para ela poder crescer, a energia está toda ali naquela parte gordinha do feijão, né? Que é o feijão que a gente come. Às vezes pode acontecer dessa parte que foi plantada, eu não sei exatamente qual é a planta que ela está dizendo, mas provavelmente alguma planta com semente, né? Às vezes a quantidade de energia nessa semente não é suficiente para fazer com que a semente germine. Pode ser algum problema no embrião, naquela partezinha que estava dentro dela. Pode ser, às vezes ela começa a nascer, mas aí às vezes a raizinha não tem tanta força, ou ela quebra,
ou mesmo a haste, acontece alguma coisa. E aí, mesmo plantas, e como a gente, né? É Temos isso que eu ia crescimento falar, Mauro. diferente. Às vezes tem gente que nasceu no mesmo dia que eu, na mesma hora que eu, e a gente cresceu diferente, né? Exatamente. Então, cada um tem a sua identidade lá dentro dele, né? E às vezes aquela semente específica não estava pronta para aquele momento, não era o momento dela. Mas, e aí também pode ser que mais pra frente ela germine Claro, e sim, desça como as sim, outras. exatamente. É Gente, isso mesmo. muito bom. E a Marina, ela é muito curiosa e muito observadora, porque ela também mandou uma outra pergunta aqui, Verdade. né? Perguntando por que umas flores da mesma planta, umas flores estão murchas e outras não. Tem aquela foto que eu te mandei das setinhas? Essa. Isso. Ah, tomara que fique legal. Bom, o que eu quis mostrar nessa foto é o seguinte: o que está com a setinha roxa embaixo à direita é um botãozinho. Isso é um ramo de pitangueira, minha pitangueira aqui do quintal. O que está nessa setinha roxa é um botãozinho. O que está numa setinha azul, que está pro lado esquerdo da roxa, um pouco mais para a esquerda, é uma flor que está em pleno desenvolvimento. Ela está pronta para receber os polinizadores, os insetos que vêm para a árvore. O que está em setinha amarela em cima e a de baixo já são flores que já murcharam, já estão em outro estágio de desenvolvimento. E o que está em vermelhinho agora vai ficar difícil da gente enxergar. Pequenininho. É o comecinho da pitanga. Já caiu todas as estruturas da flor. E aí aquilo tem uma bolinha verdinha ali, e ali já é o comecinho da pitanga. Nossa, eu tô vendo bem pequenininho, mas eu sei que tem gente que joga na televisão e deve estar vendo Que legal! Então deve dar para ver, porque eu também estou vendo bem pequenininho. Então o que eu achei bacana dessa foto, que eu tirei agora de manhã, é que no mesmo ramo tem vários estágios de desenvolvimento da flor, né? Cada uma cresce no seu tempo. Então você tem um botãozinho de flor que ainda nem abriu, você já tem uma flor bonita, completamente aberta, e você tem flor que vai passando o tempo e elas vão murchando. Então, elas vão perdendo, desidratando, elas vão perdendo a cor, vão perdendo as partes de dentro dela, e até gerar o frutinho, que nesse caso é a pitanga, e fica misturado, né? Fica todo mundo junto. E as plantas, elas têm esse desenvolvimento, né? Elas são como a gente, elas são mudinhas, são plantinhas. Primeiro elas são embrião, depois elas são maiores, elas vão ficando plantas jovens, até elas atingirem a sua maturidade. Nossa, mas essa foto é muito legal a gente ver. Se atentar a isso, né? Marina, que ela continue olhando muito para as plantas, né? E sempre tendo muitas perguntas boas. Muito boa, Marina. Muito legal. Bem. Agora vamos falar um pouco das cores das plantas. Vamos. Eu já vou fazer. Posso fazer duas perguntas de uma vez? É isso, são as duas. Pode. O Antônio Caparelli, né, de 10 anos, ele mandou aqui pra gente assim: além da clorofila, a planta tem outro tingidor para ela ficar vermelha e amarela? E a Serena, de 5 anos, perguntou se alguma planta muda de cor. De cor. A gente tem uma foto super legal para mostrar. Sim, essa daqui? Essa, olha que linda. Olha lá, Antônio e Serena. A clorofila é o que dá a cor verde para a planta. E ela é responsável pela fotossíntese, né? Na clorofila, por conta da clorofila que acontece a fotossíntese. Mas a clorofila não é o único pigmento que tem na planta. A gente também vê plantas, por exemplo, se a gente parar para pensar, a cenoura. A cenoura é uma planta super laranjinha, né? A própria casca da laranja,
Quem mais? Maracujá. E esse outro pigmento chama carotenoide, são carotenoides, é o caroteno, né? É um outro pigmento. E você sabe que eu pesquisando, que eu aprendi muito também pesquisando para essas perguntas, foi muito divertido, que esse caroteno também é responsável pela cor de alguns pássaros, como o flamingo e o canário. Então, os flamingos e os canários também são amarelos e tem essa cor mais amarelada, alaranjada, avermelhada, por conta dos carotenos, assim como o camarão, a lagosta e o salmão. Gente, Não é então muito legal. o pigmento lá é tão forte de tanto comer aquele alimento, a gente E isso acaba ficando, exatamente, alguns animais também ficam com, a gente incorpora, né, esses pigmentos das plantas. Outro pigmento é a antocianina, que é responsável pela cor azul arroxeada, e que a gente encontra no repolho roxo, na amora, na cereja, e mesmo nas folhas, né? Então você vai percebendo nessa foto, assim, a infinidade de tons, de cores. Quando vai vindo o outono também, a clorofila ela vai diminuindo. Então, ela também vai dando espaço para outras cores. Então, é por isso que ao longo dos meses, né, as folhas vão mudando de cor. Porque a clorofila vai diminuindo, ela vai envelhecendo, a clorofila vai diminuindo, e aí as outras cores começam a aparecer mais. Então a folha, ela tem todos os pigmentos, mas em diferentes quantidades. Algumas mais, outras menos, exatamente. Exatamente. E aí, algumas, à medida que a clorofila vai diminuindo, vai aparecendo esses outros tons dessas folhas e a imagem. A gente esqueceu de falar, eu esqueci de falar também, Carol, que as imagens todas que a gente está colocando aqui, todas têm referência. E isso, quando a gente vai fazer uma pesquisa, isso é super importante a gente saber de onde estão vindo as fontes que a gente está pesquisando, né? E dar nome para onde a gente está procurando. Porque tanto na ciência como na informação hoje, as informações são muito rápidas. Então, às vezes, uma informação que chegou agora já é diferente da informação de 3, 4 dias atrás. Então, se você cita a fonte de onde você está tirando, você consegue saber qual foi a fotografia daquele momento, né? Do que a gente está compartilhando. Isso é muito importante, tanto por uma questão da veracidade da informação, né? Quanto por uma questão de valorização do trabalho da pessoa que está na pesquisa, que está na ciência. Né? Por exemplo, aqui a gente tem todas essas fotos, elas foram feitas pela Carola Becker, que ela é uma artista que pesquisa essas cores na natureza, né? Então, sempre vou avisar ainda as crianças, sempre que vocês verem um nomezinho do lado, assim, é o nome ou do site que a gente encontrou a foto, ou da pessoa que tirou a foto. E isso é uma informação muito legal, porque inclusive em livros, em enciclopédias, em revistas, se vocês forem pesquisar, sempre que tiver um nomezinho assim do lado, provavelmente é o nome de quem fez aquela foto, né? E é importante você citar, né? Porque é uma valorização do trabalho de quem está fazendo, né? De quem pesquisou e de quem foi atrás. Então, isso é importante. As outras fotos anteriores eram minhas. Acho que foi por isso que eu lembrei agora. Boa! É a primeira que não foi. É isso. Podemos ir para a próxima. Muito bem. Aí, me perguntaram, esqueceram de mandar o nome da criança nessa, mas me perguntaram se existe alguma flor que muda de cor. Olha, que flor que muda de cor. É isso, assim como nas outras partes da folha, na flor também tem esses pigmentos, né? E muitas flores mudam de cor, sim, acontece, às vezes para mostrar que elas estão envelhecendo, outras por conta de polinização, ou seja, ela nasce branca e vai ficando rosa por conta da... Tá aqui falando do manacá. Isso, exatamente, um ótimo exemplo, o manacá. Então, você olha lá na árvore, tem flores brancas e tem flores rosas. Então, tem a ver com a maturidade da árvore
e se ela foi ou não polinizada, se ela teve lá o pólen que caiu lá no seu ovário ou se não teve. Porque acaba sendo atrativos para os polinizadores, né? Para os pássaros, para os insetos que vão lá. Ah, então a cor da planta também tem a ver com o polinizador? Também tem a ver com atrativos de polinizadores. Então a gente mais ou menos consegue saber quem é o polinizador, o tipo de planta. Assim, por exemplo, eu comprei uma planta que dá flor roxa, né, para o meu quintal, por exemplo. Vai vir um tipo de polinizador, mais ou menos, é isso, Maura? Na verdade, os polinizadores, por exemplo, plantas que têm um odor forte, ruim, por exemplo, a gente vai ver aí para frente algumas plantas que têm um cheiro de carne podre, assim, uma coisa meio, coisas em putrefação, atraem moscas, e a mosca é o polinizador daquela planta. Entendi. Plantas com um aroma mais adocicado, tem até uma foto de um polinizador que eu tinha deixado, de uma velósia. Não vou saber. Com uma abelhinha no meio. Bom, já sei, essa. Isso! Essa foto é da minha amiga Juliana, e é uma velósia que tem uma abelhinha lá. E se você reparar na patinha da abelha, ela tá com uma bolsinha. Tá com uma bolsinha amarela lá, cheinha de néctar e pólen da planta para poder polinizar. Então, dependendo do aroma, do tipo da planta, ela vai atrair um ou outro polinizador. Algumas plantas preferem polinizadores, são mais polinizadas por borboletas, outras por pássaros. Entendi. Assim. Só para a Carla tá aqui avisando que quem fez essa pergunta foi a Poliana, de 9 anos. Esqueceu de anotar aqui, mas Poliana, foi você que fez essa pergunta. Muito bem, respondida. Vamos para um assunto que as crianças adoram. Vieram várias perguntas. Vamos para lá das plantas carnívoras? Vamos. Gente, eu tava achando, tava demorando para chegar a pergunta aqui de planta carnívora. Aí chegou uma pá, chegou um monte de perguntas de planta carnívora. Posso fazer todas de uma vez só? De uma vez. Aí a gente vai vendo as fotos e eu vou tentando... Boa. Vamos lá. O Eduardo, de 6 anos, que eu tô vendo que ele tá assistindo a gente, aí o Du, ele perguntou: por que algumas plantas são carnívoras? O Miguel, de 5 anos, perguntou: se a planta carnívora é planta, por que ela come bicho? O Giovanni, de 9 anos, perguntou como que a planta carnívora sabe que tem um inseto nela se ela não vê. E o Henrique, de 6 anos, perguntou se alguma planta carnívora é perigosa. Vamos lá. Acho que é interessante como isso mexe com o imaginário das crianças, né? Porque pensa aquela coisa da planta carnívora, ela vai atrás, assim, ela é uma coisa perigosa, se você coloca o dedo, ela morde o dedo e tal. Então, mas na verdade a planta carnívora, ela não é perigosa para a gente, ela não tem nenhum tipo ela não vai fazer nenhum mal para a gente. O que ela precisa, né? Então, indo para as perguntas, se ela é planta, por que ela come bicho, né? E como ela sabe que ela tem um inseto nela que ela não vê. Então, primeiro de tudo, ela come bicho porque o solo que ela tá, normalmente, ele não tem todos os nutrientes que ela precisa. Então, ela precisa se alimentar de uma proteína, né, de algum animal, para conseguir suprir os outros nutrientes que ela não tem para ela poder crescer. A gente vai ver numa outra pergunta lá na frente, a folha, a planta carnívora, ela é uma folha modificada. Então, ela faz fotossíntese, mas ela tem essas especializações, assim, para poder absorver esse nutriente dela, esse nutriente de algum outro lugar, e ela tira dos animais. Então, ela não é perigosa pra gente, assim. Ela pode... não come gente. Não come gente. Tem algumas fotos, Ana. Será?
Nossa, tem várias fotos. Você caprichou nas fotos de plantas carnívoras. Ai, foram fotos lindas. Essa, que são todas do Essa, Gustavo, né? isso, do chimismo, do Gustavo. E essa foto mostra bem, ela tem ela é sensível no meio, assim. Então, se pousa qualquer mosca, qualquer inseto no meio, ela fecha. É uma questão de sensibilidade, assim, né? Então, ela não vê mesmo, mas ela sente através dos seus... assim, tem uma outra pergunta lá na frente também, é uma perda de água que faz com que ela feche. Ela, se a gente colocar o dedo aí, ela pode fechar, mas isso não vai acontecer nada com o nosso dedo, assim. Ela não vai mastigar o nosso dedo. Não vai mastigar, nem nada. Deixa eu ver a próxima. Essa daqui também é planta carnívora? Também é uma planta carnívora, elas são as folhas e elas têm flores, né? Isso é uma flor. Olha que flor linda. Gente, e aí eu tô vendo esse rabichinho assim enrolado ali embaixo, não é? Isso, ele tá enroladinho deve ser alguma mosquinha, tem alguma uma coisa. mosquinha ali. Ali do lado esquerdo também, dos dois lados. Uau! Então ela vai enrolando. E essa planta, tem uma outra foto dela também bonita, o jeito dela grudar essa. Então ela tem essas gotinhas na ponta que elas grudam, né? Então o bichinho vai lá, pousa nela e ele não consegue sair mais. E aí com esse movimento, ela vai se enrolando e ela vai absorvendo esses nutrientes que estão no inseto, essa proteína que ela precisa para poder viver. Isso que eu ia te perguntar, porque ela não tem boca. Não tem boca. Ela absorve através dessa parte da folha mesmo, e ela vai absorvendo, e aí fica a carcassinha dele, assim, a carcassinha fica lá. Entendi. Tem mais uma planta carnívora, que essa aqui também é carnívora, né? Isso. Muito bom. Tem alguns especialistas no Brasil de plantas carnívoras. São pessoas que estudam só as plantas carnívoras. Muito bom. E ela faz a fotossíntese e come o bicho, é isso? E come bicho, exatamente. Ela não só faz a fotossíntese. Será que respondemos? Acho então, que ela não é todas. Por que elas são carnívoras? Porque elas se alimentam algumas se alimentam também de pequenos invertebrados, pequenos anfíbios, tipo pequenos que acabam caindo dentro dela, porque tem uma outra, Nefent, que ela é acabei não pegando foto dela. Ela tem Ela fecha a boca, assim, não é? Isso, exatamente. Então eles acabam escorregando lá dentro e acabam ficando lá, mas a princípio são insetos mesmo, insetos, aracnídeos. Entendi. Nossa, muito bom saber, né? E ficamos tranquilos agora também que elas não são perigosas, que elas não vão nos comer, né? Não são perigosas. Muito bem. Já que a gente está falando de plantas carnívoras, vamos para falar das defesas das plantas, de espinhos. Principalmente de espinhos, que eu acho que é uma pergunta que veio bastante aqui. O Antônio, de 10 anos, o Antônio Caparelli, de 10 anos, perguntou por que o cacto tem espinho. Certo. E também perguntaram aqui como nasce o espinho da rosa. Olha, legal. Então, olha só, os espinhos, normalmente, eles são modificações da folha. É uma folha que nasce com um formato diferente. Então, chega lá uma informação para ela, vai falar, para uma celulinha lá, e vai falar, você vai nascer espinho. E aí, ela começa a nascer espinho. Então, ela tem tudo que uma folha tem, todos o transporte, né, de alimentos que tem dentro de uma folha, só que está no formato de um espinho. Tem algumas outras modificações foliares também, como aquelas gavinhas, você já viu no maracujá? Adoro gavinhas. Elas também são modificações das folhas. E normalmente os espinhos, eles aparecem em cactos, né? A gente tem foto dos cactos aí. Um tanto para... Essa foto também é do Gustavo.
um tanto para melhorar a perda de água, né, da folha, porque a folha, se você parar para pensar numa superfície grande, ela perde mais água para o ambiente, porque as plantas também transpiram. Quando você tem uma folhinha que tem uma superfície de contato menor, a perda de água para o ambiente ela é menor. Então, ela também serve um pouco dessa adaptação de perda de água e também serve para proteção, né? Também serve de defesa. Pô, não vem aqui não, que eu sou super perigosa, né? Para os predadores que acabam indo para se alimentar dela. Agora, a rosa, ela é diferente do espinho do cacto e acho que tem uma do limoeiro aí. Do limoeiro aqui. A espinho da rosa ela é diferente porque ele não é uma folha modificada. Ele é como se fosse só uma protuberância da própria pele da planta, assim. Então, ele não tem todas os canais que levam os nutrientes para a folha, como essas nervuras e tal. Então, o acúlio, você consegue tirar ele, por exemplo. Acho que alguém já deve ter. É mais fácil de tirar, da rosa, da paineira. Então, chama acúlio, é um outro nome. Então, também serve para a defesa da planta, porque a rosa é super bonita, chamativa, e tem muita herbivoria, né? Muitos animais acabam indo lá depredar. Então, depredar não, se alimentar, né? E aí elas usam esses espinhos e esses acúlios como defesa, mas são diferentes no seu processo de formação. Tá. Porque, por exemplo, aqui tem o do limoeiro. O limoeiro, ele tem o espinho e tem a folha também, porque o cacto não tem folha, né? Exato, exatamente. Então, no caso do limoeiro, serve mais para defesa mesmo. Tá. Isso aí. Muito bem. E aí, o Guilherme, de 4 anos, ele fez uma pergunta que eu também quero saber. Por que a planta dorme? Dorme quando a gente encosta nela. Encosta nela. A gente fica procurando, né? Quando vai passando por alguma que tem os folhinhozinhos assim, toda hora a gente fala, deixa eu ver se é essa. Pra ver se fecha, se não fecha. E eu fico tão feliz quando eu encontro, que eu fico tão lá passando a mão pra ela fechar. É isso, é isso. Então, normalmente, elas fecham também como uma defesa. Então, chega lá, pousa pousa um grilo, pousa algum outro bicho, alguma lagarta, para ir lá poder comer a folha, ela fecha e aí o bicho corre. Tem uma estrutura, então, mas como que ela faz isso, né? Ela tem uma estrutura, na base de cada folhinha daquela pequenininha, tem uma estrutura. E que acontece tipo uma perda de água em cadeia, assim. Então ela vai perdendo água e a água vai indo para outros espaços da planta. E aí ela vai fechando uma a uma. E é uma informação que ela recebe por uma questão física, né? Um estímulo físico externo, assim. Então, porque às vezes quando você bate forte, fecham várias. De várias, às vezes você toca forte em uma, em outros ramos, as folhas também acabam se fechando. E essa exatamente por conta desse estímulo externo. Então, é uma questão de água, assim, a água vai para outros lugares, essa estrutura fecha. E aí, isso dura pouco, né? Depois ela vai voltando. Gente, eu adoro essa plantinha, ela é muito legal. Que legal saber disso. Eu nunca mais vou olhar para ela do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, essa intenção. Muito bom. E aí, a Poliana, de 9 anos, ela mandou aqui pra gente: qual é a maior flor do mundo? Essa é boa, né? Boa. Essa é boa. Eu já vou fazer junto com mais outras duas. Tá. Os recordes, acho, agora. Qual é a maior flor do mundo? E aí eu já vou perguntar qual é a menor. Porque, né, vamos falar dos extremos, a maior e a menor. Qual a planta mais cheirosa do mundo? Ou não que ela seja cheirosa para o bem, mas que ela tenha cheiro forte, né, Laura?
A quem perguntou do cheiro da planta foi o Henrique, de 6 anos. E a Poliana também perguntou se existe alguma planta que brilha no escuro. Escuro. Nossa, são várias. Bom, vamos lá. Então, a maior flor do mundo, a gente conseguiu uma foto dela. Conseguimos. Ela... Cadê ela? Achei. A maior flor. Flor. A flor, é. A maior flor tá aqui. Isso, olha lá. A maior flor do mundo, ela chama Rafflesia arnoldii e ela mora ela é nativa da Indonésia. Então, ela é uma planta, ela é parasita. Ela não tem folha, ela mal tem, eu acho que ela mal tem raiz e ela se alimenta sugando as plantas de onde ela tá, ela chupinha, né? Ela tira os nutrientes, ela é uma parasita, ela tira os nutrientes de onde ela tá. E fazendo tudo isso, ela consegue ser desse tamanho. Desse tamanho. Ela tem, quer ver? Ela pode chegar a 4 metros de largura e pesar 10 quilos. Rafflesia, ela chama. Olha que enorme. É muito enorme. E ela é uma planta que também atrai moscas, então o cheiro dela não é muito agradável. Tá. Então ela tem um cheiro forte, assim, para poder atrair moscas para polinização. Ela também fabrica frutos, né? Ela também produz frutos, e esses frutos também acabam sendo lançados pro ambiente, assim. Rafflesia. Agora, essa é a maior flor sozinha, né? A maior flor simples. Agora tem uma outra que até você fez aqui, semana passada eu falei dela aqui nos stories. Você falou dela nos stories, que ela é um tipo, ela é da família, a gente costuma falar da família, né? Ela tá dentro quando a gente fala de classificação botânica, ela é parente do antúrio, que tem aquele ramo no meio. Não, ela é parente do antúrio, do copo de leite, do lírio da paz. Só que num tamanho muito maior, né? Exatamente. Então, na verdade, isso que tem no meio dessa planta e no meio do lírio da paz, no meio do antúrio, no meio do copo de leite, é uma inflorescência. O que é isso? São várias flores juntas. Então, isso não é uma única flor. Essa parte do meio são muitas flores juntas. Entendi. Então aquela que a gente viu primeiro é uma flor. Uma flor só. Isso, essa é uma inflorescência. Isso que tem em volta dela, isso não é pétala, isso tem um outro nome. As flores, elas estão nesse ramo aí de cima. Assim como no antúrio, assim como no lírio, no lírio da paz e no copo de leite. Uau! Então essa é a maior, ela germina 4 vezes só, né? Ela floresce 4 vezes só, não é? Que você tinha visto. E às vezes demora 30 anos para isso acontecer. É isso, eu tava vendo os vídeos semana passada que eu postei aqui, né? Lá no Jardim Botânico de Chicago, tá com 3 botões. E a primeira vez que aconteceu, essa daí é do Kew Garden, né? Que é o Jardim Botânico lá de Londres. E aí, se vocês procurarem no YouTube, assim, para ver os time-lapse do processo da planta abrindo, junto com o processo da planta, vocês veem todo o evento que se faz quando essa flor vai abrir, assim, porque é tão raro, né, que põe bandeira, põe cenário, faz fila de multidão para ver essa flor abrir. É muito legal. É muito legal. E o cheiro dela também dizem que não é muito agradável, né? Tanto é que ela é conhecida como planta cadáver, né? É isso. Por que será? Por que será? Essa outra, a Rafflesia é conhecida como planta monstro também, né? Porque ela também é enorme. Agora, a menor planta do mundo, ela cabe... A gente pegou foto... Isso. Ela cabe... cada pontinho desse é uma planta, é uma flor. Uma flor. É uma flor.
Ela chama, o gênero dela é Wolffia. Gente, é muito pequenininha. E ela também gera o menor fruto do mundo, né? Se você pensar na maior flor do mundo, ela também produz o menor fruto do mundo. Gente, já pensou o tamanho desse fruto, Maura? Imagina, minusculito. E o embrião e a semente dentro dele. Como vai ser mesmo? Qual deve ser o microscópico, tamanho né? dessa semente? Deve ser muito legal. Não, e lembrando, né, Maura, que essa é a menor flor do mundo que se conhece. Exatamente. Existem muitas plantas que a gente, no mundo que a gente nem faz ideia que existam, né? É isso. Se a gente vai ver lá na frente, né? A maior folha do mundo tem uma pergunta também da folha, né? Uhum. Ela foi descrita esse ano, a espécie. Já vou aproveitar que a gente está falando dos recordes. Vamos lá, passa o lá. Henrique, de 6 anos, perguntou qual é a maior folha do mundo. Tá aqui a foto. Olha isso! A maior folha do mundo. E a história dessa espécie, ela é muito legal, Ana, porque ela é da Amazônia, ela foi encontrada há 30 anos atrás, só que o que acontecia? Não tinha flor nem fruto para ela ser descrita. Então, eles conheciam o gênero da planta, mas eles não conseguiam descrever a espécie. Agora, no final do ano passado, que eles encontraram uma espécie com flor e com fruto. E aí, agora, esse ano que ela entrou, ela foi descrita. É uma cocoloba. Deixa eu ver aqui o nome dela específico. Cocoloba gigantifolia, que tem uma folha grande. A folha pode chegar a 2,5 metros de altura. Então, você imagina que a maior folha do mundo, ela acabou de ser descrita? Gente, ela não faz ideia, né? Não faz ideia. Então, imagina a menor mesmo. É isso, assim. E às vezes a gente não tá nem olhando, né? A gente não tá nem vendo. Exatamente. Então, ela foi encontrada, sabiam que ela existia, mas a planta, para ela poder ser oficializada, assim como eu posso dizer, para ela ter um RG dela, ela precisa ter uma descrição e receber um nome em latim. E esse nome em latim, ele é para o mundo inteiro, por isso que foi escolhida a língua latina, o latim, né? Para poder, é uma língua que não sofre muitas alterações. Então, para os seres vivos, o nome científico que a gente chama é um nome em latim. Então, para ela ter um nome em latim, para ela ter um RG com o nome e a espécie, ela só foi acontecer isso agora, no começo do ano. Gente, em janeiro. É isso que é legal, e aí eu jogo a provocação para as crianças que estão em casa, né? Vamos olhar para o mundo, vamos pesquisar, né? Porque a gente não faz ideia, a gente está precisando de muita gente curiosa para descobrir mais coisas nesse mundo, né, Mal? Isso mesmo. E o quanto de desapercebido às vezes a gente passa, né? Uhum. Por isso, assim, e ficar atento e observar. É isso aí. Maura, falta responder, e aí eu vou já avisar a que brilha no escuro, e aí eu vou avisar, a gente responde essa que brilha no escuro, e aí tá acabando o nosso tempo, você acredita? E a gente ainda tá na metade. Mentira! Caramba! E aí, então, a gente responde essa que brilha no escuro, fecha a live e a gente abre outra, combinado? Ah, beleza. Tá bom, combinado. Deixa eu ver. Essa que brilha no escuro... No escuro, da pergunta da Poliana. Tem uma foto aqui. Tem a foto? Poliana, olha só. Essa foi uma pesquisa recente, né? Essa pesquisa foi publicada no dia 27 de abril, se eu não me engano. Desse ano? Agora! 27 de abril agora! É isso, no final de abril, dia 27 de abril, o que os cientistas russos fizeram? Naturalmente, não existe uma planta que brilha no escuro, nenhuma planta é bioluminescente, né, que a gente chama, que brilha no escuro. Mas o que os cientistas fizeram? Eles pegaram alguns cogumelos que têm essa bioluminescência natural, que é deles,
E eles pegaram alguns genes desses cogumelos e colocaram em algumas plantas. E qual foi a surpresa deles? Que essas plantas tinham estruturas, assim, e o jeito de funcionar bem parecido com um desses cogumelos. E essas plantas conseguiram absorver essa bioluminescência. Então, você consegue perceber, assim, isso foi uma descoberta de agora, assim, a publicação foi do dia 27 de abril. E eles descobriram também, através dessa bioluminescência, quando uma planta ela é danificada por algum motivo, ela manda impulsos para o resto da planta. Então, você consegue perceber, a partir dessa bioluminescência, esses impulsos passando pelas folhas, assim. Tem um vídeo aqui. Ai, Deus, vai, será que vai dar? Ai, vamos ver se vai dar. Peraí, deixa eu tirar a foto primeiro. Tá. Tirar a foto. Vamos testar, vamos testar. Atenção pra tecnologia, hein, gente? Vamos ver aqui se vai dar certo. Vamos ver. Vamos lá. Ah, legal. Vamos ver se vai dar certo pra gente. Aí. Dá pra ver mais ou menos. Dá. Deixa eu ver onde tá batendo menos reflexo. Ai. Foi? Não. Veja. Não foi? Pera. Peraí. Não sei porque ele não tá querendo ir. Peraí. Atenção. Vamos de novo. Não sei por que ele não tá querendo Mas, de ir. qualquer forma, a gente vai colocar os links, né, Ana? Aí as pessoas podem clicar lá depois, no final. Boa, Maura. E sempre no YouTube, né? Essa live vai pro YouTube. Eu coloco as descrições, todas as referências lá. Ele não quer abrir, não sei porquê. Tudo bem. Aí eu coloco o link e vocês veem depois essa questão, que é muito legal. Ver a hora que encosta, como que... Tem alguma comunicação lá dentro, né? Muito legal. Vamos fechar essa live e a gente vai para a próxima. Então, estou fechando aqui. Só um aviso para quem está mandando perguntas, né? A gente recebe as perguntas previamente. Se tiver alguma que tenha a ver com um assunto, a gente consegue encaixar, né? Mas a gente ainda tem muitas perguntas aqui para responder, então a prioridade é de quem mandou antes, certo? Então fique de olho nas redes sociais do Ser Criança Natural, porque quando a gente abre a caixinha de perguntas, é lá que você tem que mandar. Então vamos encerrar essa live e a gente abre outra para seguir na conversa. Beijo! Beleza. Uma volta. Olá, pessoal! Estamos aqui para o segundo... Estamos aqui, muito bem, pessoal já voltando. Estamos aqui para a segunda parte da conversa Mistério das Plantas. Vamos esperar aqui a Maura entrar de novo para a gente seguir na conversa. Porque, gente, vocês precisam ver a Maura aqui já. Aqui, visualizando. Muito bem. De novo, tem muita pergunta ainda para a gente responder. A gente dá preferência aqui para as perguntas que foram feitas previamente pelas crianças, né? Então fica de olho aí nas redes do Ser Criança Natural, que quando a gente tem essas lives, uma semana antes a gente começa a fazer essa provocação. E aí a gente terminou o primeiro bloco falando das plantas que brilham no escuro. E começamos esse segundo bloco com uma pergunta que veio da Bahia, de Igaporã, do Cássio Eduardo, que perguntou: as plantas sentem dor? Olha só, Cássio, é o seguinte, quando a gente fala de dor, né, quando a gente fala de sensibilidade, a gente está falando de cérebro e a gente está falando de um sistema nervoso central, né, de terminações nervosas que estão na ponta dos dedos, em qualquer outra parte do corpo, mandam informação para a medula, que manda a informação para o cérebro. Então, se a gente for parar para pensar nesse sentido, não, as plantas não têm cérebro, elas não têm sistema nervoso, então elas não sentem dor. Mas, um outro trabalho feito com bioluminescência também,
é esse vídeo exatamente? Vamos ver. Vai tentar. Não, vai falando aí que eu vou ver se eu consigo. Eles descobriram que é isso, a planta se comunica de alguma forma dentro dela, assim. Ela tem algum sistema de comunicação, provavelmente essa bioluminescência é por conta de alguns hormônios. Então, se você corta um pedacinho da folha, por exemplo, essa informação vai para o corpo inteiro da planta, que é esse vídeo que mostra, assim. Então, ela não sente dor, mas ela, de alguma maneira, avisa para todo o resto da planta que está acontecendo alguma coisa ali com ela. Ai, acho que agora vai. Será? Atenção. Vamos ver. Vai, pera. Atenção. Tá calma nessa hora. Foi, hein, gente? Olha Vamos lá. só. Peraí. Vamos ver. Olha, a isso. ponta da folha sofreu uma lesão. Deixa eu pôr. Deixa eu voltar. Vamos ver. Olha lá. E aí tem um tempo que é diferente do nosso. O nosso estímulo é mais rápido. E aí deu certo. Muito bem. E aí, para quem quiser ver de novo, depois eu coloco o link lá no YouTube, tá bom? Isso, com todas as referências, a gente coloca tudo certinho, né? Para saber de que fonte que foi. Exato. É isso. Mas então, sente dor, não sei, mas tem a percepção, né, Mauro? Tem a percepção, ela tem essa sensibilidade, a própria dormideira, né? Então você encosta nela, ela fecha, ela tem uma percepção de algum estímulo, algumas têm. A própria planta carnívora que a gente falou, ela vai fechar a partir de um estímulo. Então ela sente esses estímulos externos e elas comunicam as outras partes da planta de alguma forma. E esse estudo de bioluminescência ficou bem... Incrível, incrível. Muito legal. Muito bem. Próxima pergunta é da Gabriela, de 10 anos, e ela perguntou por que algumas plantas soltam flúor. Tá. Eu imagino, Gabriela, que o flúor seja aquele líquido esbranquiçado, né? Que sai da eu planta. entendi também essa pergunta direito da Gabi, o que ela quis dizer com o flúor. Mas pode ser, se ela estiver assistindo, ela pode mandar aí nos comentários, né, o que é que ela quis dizer. Mas a Maurício pensou que é esse líquido. Eu imaginei que fosse aquele látex, né? Aquele líquidozinho branco viscoso, quando a gente quebra algumas plantas, esse líquidozinho cai. Então, esse látex, ele aparece como ele é uma forma de defesa da planta. Então, tanto defesa quanto uma questão de cicatrização, assim, né? Então, você corta a planta, vai lá um bicho e vai dar uma mordida na planta. Sai aquele látex, o bicho não vai continuar comendo, tem um gosto, uma textura esquisita, um sabor estranho, e aquilo muitas vezes ele irrita, né? Ele tem questões de urticantes, alguma coisa que isso não faz bem para ele. Fora que alguns são meio grudentos, assim, também. Eles são grudentos, exatamente. Então, ele tem essas duas funções. Se ela estiver falando desse látex, se ela estiver falando da resina da árvore, que às vezes brota, né? Que às vezes, muitas vezes a gente observando as árvores, a gente vê que sai um líquido mais amarelado. Aquilo é a seiva da árvore. A seiva ela é responsável por transportar os nutrientes de dentro. Então, tanto os responsáveis pela fotossíntese, né? E quanto as coisas que ela absorve do solo. E às vezes, quando você machuca a árvore, você vê aquela seiva saindo. Então, eu imagino que talvez possa ser sobre isso. A seiva. Então, ou é o látex ou é a seiva. Eu não um dos dois, né? Um dos dois, isso. O látex, normalmente, ele tem uma importância industrial também, né? Então, uma borracha, a gente extrai o látex da seringueira, ele tem ele produz borracha, a papoula, ela também produz alguns medicamentos, né? Então, alguns látex são usados no nosso dia a dia de um monte de formas diferentes, né?
Isso. E aí veio uma pergunta aqui, que eu acho que não é de criança, eu acho que é de algum adulto, mas um adulto muito curioso, Eu que queria saber, né? claro, mas que como tem criança no meio da pergunta, a gente também quer saber se criança Isso. pode brincar com babosa. É isso. Uma boa pergunta. A Renata está falando, a seiva é tipo o sangue do nosso corpo, exatamente. É, boa, A Renata. seiva, ela funciona como esse transporte de nutrientes. E a babosa, ela também possui um látex amarelado, que chama aloína. E essa aloína, ela pode ser irritante. Então, as pessoas costumam Ah, fazer coisas com é? babosa, passar no cabelo e tal. Então, é importante retirar essa aloína da babosa antes de usar, Ah, porque ela também ela é amarelada. Se você cortar a folha da babosa e colocar ela pendurada, ela vai sair um líquidozinho branco. Aquilo também é um tipo de látex. e E como faz aquilo para tirar o também. amarelo? Olha, eu vi algumas pessoas, eu não sei exatamente, porque pessoas usam para deixar só o gelzinho, né, de Sim, dentro da folha, ah, só a parte da folha. Então eles descascam, deixam de tá. molho, É devem ter outras. porque eu já estive, inclusive, numa escola, né, que era numa fazenda, lá na escola da Toca, que elas faziam muita brincadeira com as crianças, faziam o dia do spa, por exemplo, e as crianças brincavam de babosa para fazer hidratação no cabelo, Que né? Mas legal, que claro, tinha legal. esse cuidado antes, essa preparação, não era simplesmente pegar no Descascar. jardim e vamos fazer, não, tem essa preparação, né? É isso, Então, essa é a importante. Então, ela pode causar irritação na pele. Então, a criança pode brincar com babosa, contanto que tome cuidado com aquele látex, com aquele líquidozinho amarelo que sai dele. isso, é sempre bom um adulto dar uma olhada antes, né? E até ensinar a criança sobre isso Exatamente. para a gente. Segurança compartilhada é muito mais, né? Responsabilidade para todo mundo. Todo mundo aprende sobre, né, sobre isso, todo mundo Exatamente. consegue se cuidar melhor, né? Exato. E é importante dizer que normalmente esses látex eles são irritantes, né, para a pele, assim. Então, passa no olho, passa em alguma mucosa, ele acaba irritando. Ah, é verdade. Minha avó falava. Minha avó falava, não pode pegar no Exatamente. olho, lava a mão. E agora a gente está lavando bastante mesmo, né? Então, Estamos, mais muito um. bem. A próxima pergunta, o Antônio Caparelli, ele tá muito de olho nos cactos, o Antônio. Ele É mandou aqui mais uma verdade. pergunta. O Antônio tem 10 anos e ele Ah, aquela perguntou ali. se a água do cacto é potável. Se, por exemplo, eu me perco no deserto e só tem É cacto, eu isso. posso beber água? Foi ótima essa pergunta. E é isso, acho que é muito inspirado nesses manuais de É, sobrevivência, assim. Ah, eu estou no deserto, como que eu vou me hidratar? Tem algumas espécies, Ana, que podem ser consumidas, assim, a parte de dentro do cacto, né? sim. É o mandacaru, A palma, tem né? uma outra. Oi? A palma, não é? Tipo um cactus? Palma, exatamente, que cortam, tiram os espinhos, todo cuidado. Algumas colocam nas folhas, colocam num saco, né, e espreme. Mas alguns também têm esse látex. Então Tá. precisa tomar cuidado, precisa conhecer onde você tá, qual é a planta que você está falando, para você saber se aquela planta ela pode Sim. ser consumida ou não. Ah, eu sempre falo, Maura, quando alguém me perguntar, essa planta pode comer, eu sempre falo, olha, eu não conheço, então eu nunca como se eu não estou com alguém que Exatamente, tem certeza disso, né? exatamente. Eu sou da mesma opinião. Se você não tem certeza da espécie, se você não conhece, é melhor evitar. Com certeza. Muito bem. Temos aqui Pronto. mais uma pergunta. Ah, o pessoal aqui está plantando. O pessoal que está Ah, plantando perguntou: notei um bolor no feijão que eu plantei. É cadê? saudável para germinação? Olha lá, as crianças do primeiro ano, Sim, é né? uma turma de crianças de alguma escola que está plantando feijão e mandou essa pergunta para a gente. E perceberam o bolor. Normalmente, o bolor ele está relacionado à umidade. Então, num lugar mais úmido e quente, ele pode acabar criando esse bolor, que é um mofo, né? Esse
esse bolor, ele também está ligado à circulação do ar. Então, de repente, se está dentro da sala de aula, talvez valha a pena levar para fora, assim, para melhorar a circulação. E isso pode, sim, acabar apodrecendo, né? Claro. Porque tem a ver com a decomposição Então não é bom para a germinação da planta. Não é bom. Então, ou você diminui a água, ou você coloca num lugar que bate mais sol, ou coloca num lugar que circula melhor o ar, porque ele pode, sim, atrasar a mesma plantinha, aquele caso da a Marina, né, que perguntou do por que duas sementes Isso, da plantadas no Marina. mesmo lugar, às vezes uma acaba ficando com bolor e a outra não, e aí uma atrasa mais o desenvolvimento. Muito bom. Eu adoro quando vocês vão participando enquanto a gente está conversando. A gente acabou de responder a pergunta sobre a babosa e a Mari respondeu aqui, colocou aqui que ela brinca sempre de babosa com os alunos dela. E Legal. aí, né, a aloína, que é esse líquido amarelado e com cheiro forte, ela falou que jorra da folha logo quando corta. Então, o que ela faz? Ela corta, espera sair toda a parte, esse líquido amarelo, Legal. e depois ela dá para as crianças. Obrigada, Mari. Muito legal. Muito legal essa partilha. Muito legal. Muito bom, adoro quando vocês vão conversando. Então, vamos lá. Muito O bom. Vou Vinícius contando. Nicodemo, de 7 anos, ele perguntou: por que tem planta que não molha quando jogamos água na folha dela? E você sabe que eu fiquei muito curiosa disso outro dia, porque eu vivo fazendo minhas experiências com gelo aqui em casa. E toda Tá. vez que eu coloco o trevo na água, eu fico muito encantada como ele não encharca, né? Como ele fica uma capinha assim nele, ele fica intacto. Por que isso Impacto. acontece? Normalmente, as plantas, elas absorvem a água pela raiz, né? Pelo caule. Então, a raiz, ela vai absorvendo, ela vai puxando essa água. Normalmente, a folha, ela mais transpira do que absorve essa água. Então, quando você tem folhas que têm tricomas, que têm pelinhos, essa folha acaba ficando depositada em cima dela. E você acaba percebendo essa folha mais encharcada. Às vezes a folha ela não tem, ela é lisa e ela é mais resistente. Então ela tem tipo uma camada mesmo de células que são muito fechadinhas, assim, e elas acabam, a água não absorve, né? É só a gente lembrar da alface, que tem um exemplo, não é? Que você coloca a alface na água gelada e a alface fica cheia de novo, ela acaba ficando e ela acaba absorvendo essa água. Mas se você mergulha ela na água, agora só se você jogar, porque eu entendi, quando a gente joga a água, a folha não molha. É. Porque normalmente ela não absorve mesmo. Se fica porque ela tem aqueles pelinhos e a água acaba ficando acumulada ali em cima, mas ela não, normalmente ela não absorve a água pela folha. Se ela tá na planta, se a planta está com a raiz, ela está inteira, normalmente ela absorve a água pela raiz. Gente, isso é uma investigação muito legal da gente fazer, né, Maura? Porque a Maura tá contando, Ótimo. eu já tô pensando aqui, no trevo, ele não absorve. Agora eu já tô querendo saber de todas as plantas que eu tenho aqui em casa, qual que absorve, qual que não absorve, qual que eu vou começar a andar com conta-gotas, Vai né? E mergulhar a planta. pesquisar os tipos É. de folhas diferentes que eu tenho aqui em casa, se absorve água, se não absorve. Olha quanta coisa que dá pra Qual gente que tem pesquisar. tricoma, qual que não tem, qual que tem pelinho, qual que não tem, se alisa em cima, se alisa embaixo. É, É tem uma planta que tem uma variedade. folha bem durinha, né? Tem Exato. folha que A é mais. figueira, né? A figueira ela é bem dura, assim. É verdade. Gente, é muita investigação que dá pra gente fazer, né? E É. mesmo quem não tem quintal, assim, eu tenho muita planta em casa, então dá pra fazer isso. E eu tô plantando batata doce, tô plantando alho, então tô investigando muitas outras coisas. Também sei que muita gente que acompanha aqui também tá nessas investigações. Então, olhar para as plantas, essa investigação é sempre muito preciosa para a gente aguçar esse nosso olhar de curiosidade por Mais tudo, do que né? qualquer conhecimento científico, eu diria, assim, a experimentação, explorar o alimento, a semente, né, a textura, as formas.
pegar, olhar com detalhes, assim, né? E eu acho que é É. mais do E que eu gosto você. de pensar, Maura, que, por exemplo, você está aqui hoje respondendo um monte de coisa pra gente, né? Mas isso um dia foi só alguém que foi lá e testou, alguém que olhou, alguém que viu, alguém que experimentou. Então, por isso é muito bom a gente também considerar muito importante o quanto essa experiência é importante para o nosso, né, para o nosso conhecimento, para o nosso saber, que não nos livros, né? Às vezes na a escola a gente fica só nos livros, né? Não é só nos livros, até porque tudo que está nos livros um dia não esteve, né? Então é Exatamente. muito legal a As gente. pessoas pensa as pessoas que pensaram em colocar bioluminescência na folha, só experimentando, teste e erro, né? Vai testando e vai tentando e vai fazendo, e uma hora vai dando, e Sim, vai na experimentação mesmo. com certeza. Não, e vamos que muitas crianças curiosas surgindo daqui. Vamos, vamos. Vamos indo para as últimas perguntas. E aí, quem mandou essa pergunta foi a professora Fernanda Sena, que ela é uma querida, ela participa vários anos das Caixas da Natureza, ela é uma querida mesmo. E ela perguntou aqui, que um aluno dela fez essa pergunta. Se dentro de uma semente cabe uma árvore, então, em muitas sementes, cabem muitas florestas? Não dá nem vontade de responder, assim, sabe? De Deixa. deixar, é isso. De deixar, imagina, em muitas sementes cabem muitas florestas. É muita, né? É muita elaboração, assim, é muita sensibilidade para pensar nisso, É né? isso, né? A própria pergunta já é uma resposta, né? Já é uma resposta, já é uma reflexão para uma live inteira, assim. A gente pode ficar. Eu acho que, na verdade, cada pergunta que surgiu dava uma live inteira, assim, se a gente fosse para os desdobramentos, né? Então, essa pergunta, ela é incrível, assim. Muito bem. Vou... E eu lembrei, eu vi essa pergunta, eu lembrei muito de uma outra pergunta que um aluno uma criança da Micleane fez, Sim. né, lá na estágio, que eles estavam numa pesquisa das sementes, e aí uma criança, eles estavam comendo jabuticaba, e aí ele falou assim, dentro da jabuticaba tem uma semente. Se eu plantar a semente, eu vou ter outro pé de jabuticaba. Vai, né? Ela falou, vai. Desse pé de jabuticaba, eu vou ter mais jabuticabas. Vai. E eu vou ter mais sementes. Vai. Aí ele falou assim, então as sementes são infinitas? Gente, é demais isso. Não É é? demais. Vamos ficar É com a isso. poesia, tem coisa que a gente Vamos. não Eu não precisa. queria, porque a resposta já está na pergunta, né? Assim, eu não queria estragar essa Maravilhosa. reflexão, que ela, no final a gente faz ela de novo, para as pessoas ficarem com ela no. No coração, né, gente? Ah, Maravilhosa. totalmente, totalmente. É... E aí o Antônio, ele sempre manda muitas perguntas. Ele mandou, quando ele manda, ele já manda assim: tem limite de perguntas para eu mandar? Né? Que ótimo, É Antônio. maravilhoso. E aí o Antônio Caparelli, de 10 anos, ele perguntou: olha essa pergunta, gente. A árvore, ela é imortal ou ela é mortal só quando o homem destrói? Essa é outra, né? Que não dá para falar, e agora? E agora? Eu posso mostrar E uma agora? foto? Mostra, mostra. Deixa eu achar. Essa foto. Essa foto sou eu ali no cantinho, pequenininha. E essa árvore que tá aí do meu lado, ela é a árvore mais antiga da América Latina, da América do Sul, acho. Da América do Sul. Ela tá no Chile, é um alerce e ela tem 3.000 anos. Gente, eu do lado dessa árvore, eu ficava pensando assim, será que nessa relação de tempo, de existência da vida dessa árvore,
ela tá me vendo ou eu sou só tipo uma mosquinha passando nela, sabe? O tanto que ela já passou, assim, né? O tanto que tudo passou ao Não. redor dela e ela, né? E quem já respirou o oxigênio dela? Gente, dá, É. dá um casos filosóficos só sobre essa Filosófico. árvore. Exatamente. Então, eu acho que isso responde muito à pergunta do Antônio, né? Algumas árvores, elas têm um tempo de vida mais curto. O pessegueiro, por exemplo, ele dura uns 30 anos, mais ou menos, que ainda assim não é um tempo, não é pouco, né, tempo. Mas tem árvores de 3.000, 4.000 anos. Então, essas sequoias são assim, né? Tem as dos Estados Unidos, essa do Chile. Sim. Então, tem É árvores legal, tem umas. milhares, Eu assim. acho que eu vou até colocar na referência lá. Tem uns posts que eu achei outro dia de árvores mais antigas do mundo. Ai, uma fotógrafa que foi viajando e foi tirando Gente, foto das tem umas árvores mais antigas do mundo. incríveis, assim, que são É, monumentos, né? Eu aí, gosto muito de pensar o que já passou por ali, por ela. né? É isso. E se você pensar numa mata, né? Numa mata na Amazônia, por exemplo, qual é a idade daquelas árvores, né? Quais são, quanto tempo que elas já estão ali, né? O que que elas contribuem né, para a diversidade, e essas outras árvores milenares, assim, são perguntas que não dá até um quentinho no coração, né? Com certeza. Não dá nem. Mas, Maura, isso também é pesquisa, né? De ir Claro, acompanhando claro. Exatamente. a árvore, né? Que nem aqui alguém aqui falou do pé de néspera que estava com 15 anos e Olha secou, que legal. né? Mas pode ser que alguém tenha um pé de néspera em casa e que tenha mais de 15 anos. Mais Então é a tempo, gente ir. exatamente. Às vezes alguém já sabe, alguém, meu avô plantou essa árvore, meu Verdade. bisavô plantou essa árvore, eu plantei essa árvore quando eu era criança. Então tem muitas referências assim, né, de tempo e de observação. Não, demais. Vamos lá, última pergunta. A última. Última Mas você pergunta. sabe que eu acho que a gente pulou uma da Será? planta mais cheirosa do mundo. A planta mais cheirosa? É, A gente não respondeu, a gente ficou falando eu do acho que a cheiro gente do não respondeu cadáver. exato, porque quando a gente falou deixa eu lembrar aqui quem fez. Do Quando a gente falou, foi quando a gente falou das da, plantas grandes, das né? plantas grandes, a gente acabou pulando. Pulamos. Vamos lá, a planta mais cheirosa. Então, na verdade, eu lembrei dessa pergunta agora, porque assim como as árvores mais antigas, da gente parar para pensar, a planta mais cheirosa, na verdade, é a que te traz mais recordações, assim, né? É a que te traz mais sensações, porque tem muitas plantas cheirosas, assim, tem muitas, pensar na lavanda, na própria camomila, né? Nas coisas nas plantas que a gente usa no nosso dia a dia, as ervas aromáticas. Então, elas têm um cheiro muito forte, né? Mesmo o jasmim, quando você tá aquela árvore de jasmim, a Maravilhoso. magnólia, quando você passa, você sente o cheiro, E de longe a agora, dama da. ô Maura, e você sabe que tem uma coisa muito interessante nisso? Porque algumas pessoas têm relatado, agora nesse período de quarentena, que estão sentindo cheiros de árvores que não sentiam antes, quando estava com a movimentação. Olha Então, só. né, o quanto que tem a ver também essa nossa turbulência, esse monte de carro fora, né, nas ruas, o quanto que isso também não está tirando a nossa percepção dos cheiros, né? Exatamente, totalmente. Então, o quanto que a memória do cheiro das plantas é muito mais importante, às vezes, do que a própria planta. Por exemplo, o Giovanni adora jatobá. Jatobá! Ele adora jatobá. E todo mundo, as pessoas vão cheirar e jatobá, mas para ele vai ter um outro significado na vida, o jatobá. Então, eu acho que a planta mais cheirosa, na verdade, é
a que te traz mais boas recordações, assim, né? Que te aquece mais. Com certeza. Bom, vamos lá É para a isso. última A pergunta. última. Eu tô lembrando aqui o pessoal que está assistindo, a live vai ficar salva tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, né? Um beijo para a Jaque que está perguntando, Ai, que linda. querida. É, E as perguntas que a gente está respondendo aqui, mais uma vez, elas vieram previamente para a gente, né? Então eu já vou falar quem vem na próxima conversa e vocês já vão perguntando para as crianças. Então segura aí. Antes, vamos para a última pergunta. Vamos. A Poliana, de 9 anos, ela perguntou quais plantas ajudam a melhorar o nosso clima? Puxa, boa pergunta essa, Poliana. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de muito desmatamento, né? Muitas coisas acontecendo aí pelo Brasil. Eu queria até lembrar todo mundo que hoje essa é a Semana Mundial do Meio Ambiente, né? É. Então, tem várias coisas legais acontecendo, tem vários eventos online acontecendo, e eu acho super importante a gente conhecer um pouco mais, né, se aproximar mais desses eventos no Jardim Botânico, em vários estados. E as plantas, sim, as plantas ajudam sim a melhorar nosso clima, tanto pela respiração da planta, né, a fotossíntese, né, que acaba liberando a, a, o oxigênio para a gente, né, e tanto quanto a regulação de umidade. Então, se a gente parar para olhar o Brasil e pensar nos biomas, que são as regiões, né, de vegetação, de solo, de clima de cada região, então o clima regula a região, o clima regula as plantas e as plantas regulam o clima. Então é só a gente parar para pensar numa rua sem árvore nenhuma, num sol de verão. Então você está passando no meio da rua, não tem árvore. Aquela rua vai estar, o solo vai estar muito mais quente, vai ter muito menos umidade no ar. Agora vai para debaixo de uma árvore, quanto que a sensação térmica já muda em termos de umidade, em termos de sombra que ela produz. E pensa isso em grandes escalas, né? Numa floresta, por exemplo, ou numa área de mata, o quanto que elas regulam o solo, a absorção de água, o quanto que elas permitem que outras plantas surjam a partir da sombra delas. Então, elas são importantíssimas para o clima, né? E É. assim, é importante dizer que uma descompensação em alguma região, ela acaba descompensando árvores de outras regiões. Então, se uma dada região que costumava ser úmida, ela perde aquelas árvores daquele lugar, isso muda todo o clima da região e isso é uma geração em cadeia, né? Outras árvores de outras regiões longe acabam sendo afetadas também. E isso que você está trazendo é importantíssimo, né? Para a gente pensar que a gente está vendo aí os índices de desmatamento, tanto da Amazônia quanto da Mata Atlântica, estão crescendo, né? Em números, assim, que a gente não pode nem mensurar de tão grande que está sendo, né? E a gente está vendo só medidas para que isso aumente. A gente não está vendo medidas de proteção, né? Então, a Exatamente. pergunta da Poliana é muito importante, porque ela perguntou quais plantas, mas na Sim. verdade é todas as plantas, né? E eu converso muito com a Rita Mendonça, e a gente fez junto, né, um curso com a Rita Mendonça sobre observação de plantas. E numa conversa com a Rita, ela trouxe assim: vocês já pararam para pensar que a gente só está aqui porque as plantas regularam a atmosfera para chegar exatamente na porcentagem de oxigênio que a gente precisa para que a vida exista? Né? Então, pensa no impacto que é a gente ter essa taxa de desmatamento. Né? Isso. O quanto isso está impactando não às vezes a gente está pensando tá desmatando a Amazônia, mas está lá longe de mim, Claro. né? Mas a gente tem aqui os rios aéreos, né? Que vêm de lá, e toda uma questão de estar tudo conectado, Está tudo conectado. né? Que com certeza a gente vai sentir isso lá para frente, né? Com certeza. E agora também, né? Não, num futuro não muito Não longe, muito né? longe, não muito longe. É isso. Então, todas as plantas são importantes, Todas né? são importantes. Todas as plantas precisam aí estar vivas,
né, serem preservadas, que a gente tenha muitas crianças curiosas e que vão para essa pesquisa e mostrem para a gente, né, o quanto a gente depende, não é nem depender, mas é que essa relação ela só existe porque ela é assim, né? É uma interdependência, é uma coexistência, né? Todo mundo junto. É isso, nós somos, a Rita fala, né, naquele curso que a gente fez, somos produtos da fotossíntese da planta. Então a gente só está aqui porque as plantas não querem, liberam o oxigênio no ar, que é o subproduto para elas, e aí a gente sobrevive por conta disso só, né? Por isso, né? E a gente trata a planta como recurso. Mas muito bem. Enquanto isso, né, eu acho que a gente precisa olhar para esses números, sim, a gente precisa se atentar, sim, mas a gente também precisa se encantar, porque é olhando para esses encantos, é olhando para essa vida que a gente vai, né, lutar ainda mais para querer floresta em pé, né, para querer conservação, para a gente pensar nessas questões de, né, de arborização urbana, se perto da gente tem árvore ou não. Então, é só nessas indagações nas nossas questões que a gente vai também conseguir articulando diálogos para pensar nisso. Exatamente. Até uma coisa legal de dizer também é que a Flora do Brasil completou 10 anos, né? Então, a Flora do Brasil 2020, ela é uma iniciativa que é encabeçada no Brasil pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E lá, agora em maio, completou 10 anos do início dessa lista. E é uma página de domínio público, qualquer um pode acessar a biodiversidade, né, do Brasil. Então lá você consegue encontrar todas as espécies que são endêmicas do Brasil. Tem a lista, onde elas são encontradas, e isso faz parte lá da Eco 92, começou lá atrás na Eco 92, e depois teve o Brasil, o Rio Mais 20, isso tudo foram iniciativas que foram acontecendo ao longo desses anos, que resultou na Flora do Brasil, que são mais de 900 especialistas, mais de 900 pesquisadores de 23 países que estão envolvidos. Uau. E a gente consegue acessar a gente coloca lá nas referências do YouTube. Do YouTube, lá do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Legal. E tem um site específico para a gente acessar a Flora do Brasil. Maravilhoso. Quer, né, ainda aproveitar que a gente não está podendo sair de casa? Vamos aproveitar para consumir esses conteúdos, né? Acessar esses conteúdos que instigam ainda mais a nossa investigação e conhecer mais o nosso país. Olha só, 46 mil espécies nativas do Brasil, entre plantas, fungos e algas. Uau. É uma fotografia do dia 19 de maio de 2020. Então, nós temos 46 mil... Gente, 46 mil espécies, gente. E pensar que ainda tem muitas mais para serem descobertas. Muitas mais para serem inseridas. Que demais, Maura. Muitíssimo obrigada. Foi muito legal. Foi uma delícia. Foi super legal. Foi uma delícia conversar com você, responder a pergunta das crianças. Né? E a gente só espera que cheguem mais e mais e mais perguntas, né? Sim. A gente tem a próxima conversa daqui 15 dias e vai ser com ela que tá aqui, ó, olhando a gente, com a Olga, que ela é entomóloga, que é especialista em insetos. Então, gente, quem tá assistindo essa live já começa a pensar aí em perguntas de insetos para a gente mandar, que a Olga vai responder daqui 15 dias, logo mais eu divulgo. E quando eu divulgo, eu abro a caixinha de perguntas para a gente colocar lá, para a gente... Porque é sempre legal, né? A gente prepara, a Maura estuda, conversa com um monte de gente, as pessoas mandam, né? Aqui a gente pode agradecer também todo mundo que te ajudou, né, Maura? Exatamente, os amigos botânicos que estão aí engajados nas pesquisas do Brasil e desenvolvendo projetos de pesquisas lindos, o pessoal que
que me mandou as fotos, o Gustavo, a Juliana, que eu tenho foto dela aqui. Queria agradecer muito. Bom, muito bom. E Então, você, que foi muito legal, aprendi muito. Foi super legal, aprendi a muito gente nessas aprende pesquisas. demais nessa live. Eu não sei quem gosta mais, se são as Muito. crianças ou se são os adultos. Exatamente. Foi Muito muito bem. legal, Ana. Muito obrigada. Então, agradeço demais todo mundo que está aqui assistindo. A Maura, que se disponibilizou aí quase 2 horas, mas para além de 2 horas, né, Maura? Quanto tempo foi que você está olhando e achando foto e a gente está Foi organizando tudo conversando. isso, né? É Para além isso. da live, da hora que vocês veem, é muito tempo que a gente trabalha aqui para produzir esse conteúdo. Sem A dúvida, live vai sem ficar dúvida. salva no IGTV e no YouTube. E lembrando que lá no YouTube a gente coloca todas as referências, certo? Que Muito bom, delícia. minha gente. Até mais. Beijo Tchau, grande para obrigada, vocês. Até Ana. daqui 15 dias com a Olga falando de insetos.